Bom dia a todos, graça e paz. Amados, o que o Senhor quis dizer quando fala por meio de Isaías 55:8, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos? O Senhor estava tentando dizer o seguinte, que Ele é capaz de chamar um casal de idosos para ser o primeiro patriarca. Ele já com seu corpo adormecido e ela estéril, pois nunca havia tido filho. E lhe dar uma promessa de que ele seria um pai de multidões. E como se não bastasse, eles começariam a ter filho aos 100 anos. E ainda pede esse filho por sacrifício. O Senhor está dizendo que ele é capaz de escolher um dos netos desse patriarca, que apronta uma grande confusão na casa dos seus pais, e é jurado de morte pelo seu irmão, e ele foge para a casa do seu tio Labão, e lá ele se casa com duas primas, mas ele amava a mais nova, que também era estéril, e que só pôde lhe dar um filho já na sua velhice. Mas o Senhor escolhe esse filho José. Apesar desse filho ser um filho exemplar, amado pelo pai, ele é odiado pelos irmãos, ele é vendido como escravo para o Egito, e ali ele serve com todo temor, mas ele é acusado pela esposa do seu patrão Potifar, é preso injustamente, é esquecido por aqueles a quem ele ajuda ali na cadeia, e no entanto, mal ele sabia que ele estava no caminho do poder de ser o homem mais importante e mais poderoso na terra. Caminhos mais altos e pensamentos mais altos também significa que após 400 anos, esse povo cresceu e se fortaleceu a ponto de preocupar o imperador, o faraó, e manda matar os filhos homens das mulheres hebreias. Então o Senhor escolhe um desses meninos chamado Moisés e esconde na casa do seu perseguidor. E quando tudo estava bem, ele se torna homicida e fugitivo. E como homicida e fugitivo, na realidade ele vai em encontro ao seu chamado. Esse Deus, que tem pensamentos e caminhos mais altos que os nossos, ele é capaz de então separar e chamar um missionário para levar uma mensagem de arrependimento e perdão a um povo chamado Assírio. Mas que na realidade esse missionário ainda não havia experimentado a misericórdia, a graça e o favor de Deus. Esse Deus é capaz de trazer um caminho mais alto e pensamento mais alto através de um jovem adolescente chamado Davi, em que a obediência a seu pai vai levar a lancha aos seus irmãos nas fileiras do exército de Saul. E mal ele sabia que ele estava no caminho de ser o maior herói da história daquela nação, mesmo sendo um menino. O Senhor está dizendo de caminhos mais altos que é capaz de chamar um perseguidor da igreja e matador de crente para ser um apóstolo fora de tempo, chamado Paulo. E que obedeceu em tudo e usado poderosamente por Deus. No entanto, na sua última viagem a Roma, o navio que estava sofreu um naufrágio, ele passou por 3 meses na ilha de Malta, no inverno. E ali ele diz que ele passou fome, frio, dormiu na voragem. Mas ele ora pelo pai de um líder daquela aldeia chamado Públio. E ali dá um grande testemunho e as pessoas todas se convertem. Diz a história que Públio vem a ser o primeiro bispo da igreja daquela região. E nós perguntaríamos, Deus não poderia levar Paulo de outra forma àquela ilha, uma vez que ele é obediente a Deus? Deus tem seus caminhos, Deus tem seus pensamentos. É por isso que ele escreve através do profeta Jeremias, queridos, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Mas se orardes e me buscar de todo o vosso coração, então eu ouvirei dos céus e atenderei. Nem sempre a nossa vida cristã, mesmo na obediência, é numa ordem que nós pensamos, ou é de uma maneira tranquila e com nexo e com sentido do qual nós gostaríamos que fosse. Por isso que a palavra de Deus diz aos Hebreus que o justo viverá pela fé e não por vistas, não por circunstância, não por condições, não por entendimento. E ele conclui, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Confiemos, queridos, que ele está no controle de todas as coisas, mesmo aquilo que não encontramos sentido ou significado. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.